Sejam bem-vindos ao Voz e Visão, o podcast onde a odontologia encontra a inovação e o empreendedorismo. Hoje, nós temos a oportunidade de falar com dois caras fantásticos. E eu queria ter aqui a possibilidade de externar primeiramente a minha admiração por eles, bem como oferecer a oportunidade de vocês conhecerem um pouco mais da história. E juntamente com a Karen Tenório, nós vamos explorar isso o máximo possível, né, Karen? Sim, vamos lá. Muito bem. Temos aqui presentes André e Felipe Braga, dois amigos queridos que fizeram, né, conseguiram propor uma mudança de chave no que diz respeito ao mercado da odontologia. E para começar, eu queria que vocês se apresentassem, falaram um pouco da origem de vocês e mostrassem para a gente como foi possível fazer tudo isso nos últimos anos. Vai lá, pode começar. Legal. Sou Felipe Braga, irmão do André, obviamente. Uma pessoa que sempre teve um incentivo de empreendedorismo dentro de casa. Um espelho de como é a vida de um CLT também dentro de casa, com o nosso pai e nossa mãe. Uhum. E não foi difícil a gente tomar uma decisão para qual lado a gente queria ir. Então, acho que ao longo do programa aqui a gente vai contar um pouco a nossa história, como é que a gente entrou nesse mundo da odontologia. E acho que é isso. Não vou falar muito, porque senão vai perder a graça. Vou deixar o André falar um pouquinho sobre ele também. E aí depois, no bate-papo, vocês... Destrincha tudo. Exatamente. Vamos lá. Fala aí, André. Eu sou o André Braga, obrigado pelo convite. Leandro, Karen, amigos de longa data. Aliás, conheço a Karen antes do Leandro, estudamos... Verdade. Estudamos juntos na Eu não lembro. Você sabe que eu não lembro. Na verdade, quando eu falei pro Leandro que eu estudei na Unicastelo, ele falou que ano? Nem lembro que ano era. 2007, 2008. 2007. Aí ele falou, então você foi da turma da Karen. Aí eu bati os anos, eu falei, Leandro, o ano foi esse. Ele falou, da Karen. Acho que o período era diferente. A gente começou a falar de alguns personagens da sala, ela falou, não, era esse mesmo. Pode falar, será que a gente pode falar alguns nomes? Não, José Cássio Magalhães. José Cássio Magalhães. José Cássio Magalhães. Enfim, sou irmão do Felipe, como ele já falou, tem pontos positivos e negativos, né? Como em toda a família, mas tá bom. Boa. Mas... Iniciamos aí a parte empreendedora, como o Felipe disse, tivemos bastante estímulos dentro de casa. Algo que eu acho que talvez seja até na veia no nosso DNA. E para ir atrás dos nossos sonhos, a gente tem que trabalhar, né? Então, pegamos muito amor pelo nosso negócio, pelo aquele projeto e, graças a Deus, deu para fazer um barulho aí no mercado, continuamos fazendo. Deu para realizar alguns sonhos. Isso é importante. Iremos realizar mais. Ajudou muita gente a realizar sonhos também. Eu faço parte dessa lista. Quem ajuda é ajudado, né? Acredito bastante nisso. Sim, eu só vou contextualizar para os nossos ouvintes, para eles entenderem do início quem são vocês. Porque para a gente, né, é muito óbvio, fácil. mas para eles óbvio não. Para mim, cara. Então, fica até difícil fazer entrevista, porque assim, a maioria das respostas eu já sei. É que o Leandro ele fica emocionado. A gente já se conhece, né? Então... É muito fácil, cara. É tipo, eles entram aqui na sala, já querem pegar a conversa no meio que já estava acontecendo. Vamos lá, eu preparei um textinho, tá? Para falar da empresa de vocês. O André e o Felipe, eles são aí expoentes da indústria, né? São líderes de uma empresa enorme de biomateriais, tem, né, uma representação maravilhosa, mostraram para o mercado aí a potência que a gente tem aqui dentro do Brasil. E vocês fizeram um verdadeiro milagre, né? Eu sei da história de vocês, da batalha, da luta. Sou uma grande admiradora, mesmo que à distância, né? Acho que vocês, quando estão trabalhando, talvez não tenham ideia desse impacto aí. E hoje, então, a gente vai falar sobre o caminho da inovação de biomateriais e também sobre a trajetória empreendedora de vocês dois como irmãos. E para iniciar, né, eu gostaria que vocês começassem falando dos desafios para desenvolver um biomaterial de alta performance, como são os de vocês aqui no Brasil. Eu acho que antes do desafio de desenvolver um biomaterial, tem o desafio de se empreender no Brasil, né? Sim. A gente sabe que é uma carga tributária extremamente pesada. Complicada. Complicada, mas a gente tem prestadores de serviço que podem fazer esse trabalho para você, então você não precisa se antenar tanto, mas é algo que machuca, né? O seu maior sócio hoje é o governo, é o Estado. Então o maior desafio é você se encorajar a empreender no mercado brasileiro. Um segundo desafio do mercado brasileiro, que eu acho que é generalizado em todos os setores, infelizmente, a gente tem uma cultura ainda onde tudo que é importado
melhor. É Ele é melhor. melhor. Eu adoro o slogan de vocês, importado do Brasil. Isso a gente bate muito na tecla. Legal. Eu sou um cara muito patriota, o André também. Eu acho que, mesmo com as dificuldades do Brasil, eu amo esse país. Sim. Não aceito que falem mal dele, mas a gente peca por não ser uma grande potência, não por nós brasileiros, mas pela gestão. Então, mas como o papo não é política aqui, a gente não vai entrar nesse detalhe. Mas voltando ao assunto, a gente tem essa cultura de que, infelizmente, tudo que é importado é melhor. Então, 2 batalhas grandes foram empreender no Brasil e conseguir mudar esse paradigma de que sim, o Brasil tem tecnologia, tem qualidade, tem produto que pode bater de frente com os importados. Então, a Criteria, quando ela começou, eu não sei se o Leandro já era formado em odonto ou tampouco fazia parte de especialização de implante. A Criteria iniciou em 2011, de fato, quando a gente conseguiu o registro na Anvisa. Mas antes terminando disso, a especialização. Antes disso, teve muita história, muita água passando embaixo dessa ponte. A gente vai passar por todas Essas são as melhores. etapas. Para mim, são as A melhores. gente vai falar aqui. Mas voltando do final para o começo, eu acho que a principal vitória que eu carrego, o André também acho que pode ser uma das principais vitórias que ele carrega também, é a gente mostrar que não existe só material importado com qualidade. Então, hoje, se o biomaterial brasileiro ele tem espaço, ele é respeitado, mundial. E hoje ele é utilizado acredito, por mais de 70% a 80% do mercado, é porque a Criteria conseguiu mostrar que sim, a gente tem qualidade com um preço adequado para a nossa realidade. Sim, é isso que eu ia falar. Vocês são muito democráticos em termos de venda, né? Vocês geraram um acesso muito grande para os dentistas, assim, para aquele paciente que talvez ele... Vocês deram a opção, né? Com qualidade, com acesso, democratizaram mesmo, né? Porque eu acho que a importância do sorriso ela é exponencial e tem um valor igual, independente da classe. Todos merecem. Não é justo só aqueles que têm mais acesso financeiro conseguir ter um sorriso saudável, ter uma reconstrução de um sorriso que foi perdido. E a gente sabe que a classe que mais sofre com isso é o público que tem menos acesso à educação, Sim. menos acesso a cuidados, tratamento. E aí a gente já volta que isso não é culpa deles, é por forma da gestão que a gente tem nesse país, que não tem educação, não tem saúde nem nada. Então, a gente se sentiu na obrigação de colocar um material de qualidade que pudesse dar acesso à cadeia odontológica. Eu acho que o mercado brasileiro como um todo enxerga isso hoje. Os implantes hoje são bem acessíveis, os biomateriais hoje são bem acessíveis, todos os produtos coadjuvantes são acessíveis. Então, hoje, se a gente tem um Brasil mais feliz, acredito que a Criteria tem uma parcela de participação nisso. Com certeza. Um dado que é importante só citar, que assim, a gente está falando nível Brasil, mas se a gente pegar nível América Latina, durante 2 anos seguidos, né, a gente tem resultados de uma revista importante que faz analisa parâmetros de mercado, né? Na verdade, desculpa te interromper, na verdade foi uma organização canadense. Foi. Eles fazem uma análise geral de consumo de mercado de biomateriais, de implante, etc., e a Criteria ela ficou, acho que 4, continua ainda, mas desde 2020 ela vem batendo entre primeiro e segundo lugar de consumo na América Latina. Mas eu digo América Latina porque a Criteria não exporta para o continente europeu e nem para a América do Norte. Exatamente. Porque eu acredito que nós estaríamos numa briga bem acirrada nesses continentes também. Sim. Né? Inclusive tiveram inúmeras pesquisas, até o Felipe comentou, existe também a questão da cultura brasileira achar que tudo que é importado é melhor. É normal. Não é normal, eu sou brasileiro, sei como que é, em todos os segmentos. E aí, quando nós passamos a colocar o produto no mercado, equiparando com o importado, e muita gente não acreditava, nós tivemos que provar cientificamente que, de fato, ele funciona. É outro legal. Ponto que eu ia levantar até. E aí nós investimos pesado no científico. Sim. E aí, muitas vezes, acaba que tem profissionais que ainda não creem no negócio, mas assim, no final do dia, utilizam, vê que dá resultado, vê que a margem de contribuição da clínica aumenta, ele vê que consegue fechar mais
O caixa fecha de forma mais favorável. Faz mais cirurgia, atende mais pacientes, enfim, a conta fecha para todo mundo. Muitas vezes você consegue dar mais acessibilidade para o paciente também poder fazer o que ele precisa. E a verdade é essa, né? É brasileiro ajudando o brasileiro, né? De fato é isso. E só para complementar esse dado da pesquisa, da liderança na América Latina e tudo mais, 5 a 7% do faturamento da Quitéria era exportação. Então a gente consegue ter esse volume de participação, tá brigando entre o primeiro e o segundo lugar, a América Latina, basicamente com 90%, 93% de consumo Brasil. Então se a gente tivesse a mesma participação e expressão nos outros países da América Latina, com certeza o primeiro lugar seria de lavada, entendeu? Então, quando a gente fez uma conta recente, a gente calculou ali uma rotina diária do dentista de 8 horas por dia, trabalhando 6 vezes por semana, inclusive aos sábados. Transformamos isso para horas, minutos, segundos e dividimos pelo volume de unidades vendidas no ano. A gente chegou a um patamar de um produto Quitéria ser utilizado a cada 28 segundos. Caramba! É o lance das 440 mil caixas. Exatamente. É isso. As 440 mil caixas. A Quitéria hoje ela expede de mais ou menos de 40 a 50 mil unidades de produtos mês. Nossa! É um volume grande. Enorme. E como é que chegou nisso? Qual que é a história da Quitéria? Essa história é legal. São várias, hein? São várias, mas eu acredito... Mas ó, você tem que começar lá atrás, da forma certa. Vamos colocar bem legal. Proline, quero ver daquilo pra cá. Tem história, hein? Tem história. Tem história. Da época do João pra trás, bicho. Tem história de antes, cara. Tem história de antes da Proline. Na verdade, nós começamos... A história é que meu pai é engenheiro de materiais. O negócio dele é bancada, desenvolver produto, fascinado por desenvolvimento de material. E aí ele teve conhecimento do implante odontológico através de um dentista muito famoso no Brasil. Não vou citar nomes porque não sei se vem ao caso. E esse dentista pediu para ele caracterizar o que tinha naquele implante odontológico. Inclusive, meu pai nem sabia que era implante odontológico. Ele pegou e falou, o que é isso? O cara falou, implante odontológico. Quero saber o que tem aí. Ainda no IPEM. Ainda no IPEM. Ainda no IPEM. E aí... Meu pai, como pesquisador, foi lá e falou, tá aqui o laudo, que tem é isso. Depois de alguns meses, esse mesmo dentista ele voltou e falou, além da composição desse produto, existe um tratamento de superfície. Eu preciso saber o que é. Ele fez engenharia reversa. Fez engenharia reversa e falou, dá para tratar a superfície, o que eu identifiquei na superfície desse implante é isso. Daqui a alguns meses, esse dentista volta e fala, vou começar a fabricar implante no Brasil, você não quer entrar comigo? Meu pai falou, não quero. E tudo bem, né? São escolhas, né? Às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta. Cara, o Chico Mas errou. esse é um baita acerto. O Chico pesou. O Chico errou bem nessa, cara. Bom, acredito que 2 anos depois, capa da Veja, alguma revista famosa, se eu não me engano, era a Veja, e acho que ele tem essa revista até hoje, mostrando que existia um substituto ósseo para o ser humano de origem do osso bovino. E ele ficou fascinado com aquilo. E aí, por ser pesquisador, ama desafio nessa área, foi lá no açougue, pegou uns quilinhos de osso bovino e começou a fazer as pesquisas. Cobaia, etc., ratinho, coelho, o negócio começou a funcionar. E aí foi quando, em 1996, ele fundou a Proline, junto com uma sócia. E aí eu e Felipe já em 97, com 14 e 15 anos, sem querer entregar a idade, mas já entregando. Não tem jeito. Tamo velho, irmão. É isso. Ninguém vai correr. A Proline foi a primeira empresa, então, de biomateriais. Foi a primeira. 96, 97. Já tinha a Júlia Kawakami como consumidor. Putz, o Jaspion. Ídolo. Sérgio Jaime consumia. Cara, tinha uma galera das antigas. Não eram muitos, né? O Ronaldão começou essa brincadeira também? O Ronaldo era nosso distribuidor. Não, mas tem um fato curioso. Por que meu pai começou a conhecer esses dentistas? Antes, nos primórdios, quando foi lançado o implante lá fora, o pessoal ia fazer curso, Estados Unidos... Fazer as capacitações. E eles traziam o implante na mala. Nessa época não tinha Anvisa, era Ministério da Saúde, era um negócio que ninguém sabia, era um parafuso de titânio, então não tinha tanta fiscalização. O pessoal trazia esse implante na mala. Há boatos que o implante custava em torno de $2.000 lá fora na época. Esse era o número. Diz que o vendedor de implante andava melhor que o dentista, cara, com carro melhor, roupa melhor, tudo melhor. E aí eles traziam esse implante na mala que, de certa forma, era bem caro, faziam o implante nos pacientes, público A, né?
Só que quando esse implante não dava certo, pô, o cara tinha um valor ali agregado em cima daquilo que ele falava, pô, não é possível que eu não consiga recuperar isso. Quebrou a tela do iPhone. Quebrou a tela do iPhone. Exatamente, basicamente isso. E aí descobriram que tinha o Francisco Braga, formado em engenharia de materiais, superfície e tudo mais. E o caminho se cruzou, onde ele falou, cara, tô com esses implantes aqui que você perdeu, que eu perdi, né, num paciente. Na verdade não perde, né, porque ele guarda. Você consegue recuperar para mim? Meu pai ia lá, limpava o implante, descontaminava, botava, caracterizava as medidas e devolvia pro cara. E os caras, às vezes, o implante que não deu certo na primeira vez, dava dando certo na segunda. E foi aí que ele se credibilizou e surgiu essa história que o André comentou agora, de ser procurado até para ser sócio de uma grande indústria. Mas eu não enxergo que ele errou, porque senão a gente não teria... Não, foram caminhos diferentes. Foram caminhos diferentes. E, pô, mandar um abraço pro velho, cara. Véio, Chico. Inclusive, ídolo. O melhor livro de biomateriais que existe, na minha opinião, que é o que eu uso de base e referência, é o livro do Chico, cara. Você leu? Leio. E tem autografado pelo Chico, velho. Mas você lê mesmo? Claro que sim, faz as minhas aulas, velho. Mas todos os capítulos ou só da Odonto? Não, só da Odonto. Tá. Não, porque ele colocou tudo. O livro é denso, cara. Ele fala de tudo de biomaterial, mas é assim, é denso. Ele vai da medicina para odontologia. É o livro mais completo de biomateriais da área da saúde. Então ele passa em todas as especialidades médicas, uma história com esse livro, odontológicas. Sabe quando foi que ele me deu esse livro? Ele me deu esse livro no meu aniversário de 33 anos, eu acho, 33, 34 anos. Ele foi lá e me deu de presente, lá no escritório. Cara, o velho é tão pra frente porque ele menciona materiais lá que ainda não tinham sido lançados na época do livro. Olha só, e ele já pesquisava. Depois. Ele achava que o caminho ia seguir em determinadas áreas para esse lado e, de fato... Não, tem materiais que são utilizados hoje na odontologia, vamos falar uma barreira não absorvível. Sim. Que ele enxerga como passado. E, de fato, se você for olhar o conceito dele, a metodologia que ele mostra, de mostrar que alguns materiais utilizam algumas barreiras não absorvíveis, a composição dela é ultrapassada em relação a uns materiais que existem para serem lançados. De fato, comprova. E ele tinha essa veia empreendedora? Ou é aí que vocês entraram? É aí que a gente entra. É aí que, porque assim, eu entendo, porque eu e o Leandro, a gente dá aula, tem uma veia empreendedora, mas é muito fininha. Porque quem dá aula quer dar aula. Quem pesquisa quer pesquisar. É difícil, né? Ainda mais antigamente que o professor, ele era professor. Hoje a gente é mais multitarefa, né? Sim. Então, ele como pesquisador, até onde foi isso e qual foi o ponto que vocês entraram e assumiram? Porque vocês eram muito novinhos também. Na verdade, nós começamos na produção, né? Produção. Vocês já vão produzir? Era produção. Aí produção, venda, administração. Produção, venda, administração, aí o negócio foi andando. Aí chega um dado momento que um passa a colaborar com o outro. Então, por exemplo, lançamento de novos produtos. Cara, é praticamente impossível o Felipe sentar numa bancada e desenvolver material comparado ao conhecimento dele. Então ele entra com a expertise dele. Abre aspas, depende. Tem material que nos últimos anos vocês dois fizeram, sei porque eu tava lá. Sim, mas a nossa experiência, o pouco que nós temos de expertise é porque a gente viveu o tempo inteiro do lado dele. Então é desenvolver alguma coisa, a gente acompanhava. Que bacana, processo. Exato. Aí vem a gente conseguia dar uns pitacos. Aí vem a parte que assim, eu me seguro pra não falar, mas não consigo. Aí vem a Angélica e fala, ó, eu vi os meninos com os dedos tudo ralado lá, ralando osso no moedor, né? Cara, quando ela fala com lágrima no olho, falando daquela época de vocês ralando o osso mesmo na produção, cara, eu acho isso incrível, bicho. Cara, e esse lado do espírito empreendedor, aí eu ia mencionar ela agora, porque, pô, é graças a ela que a gente se moldou e enxergou que era um lado bacana de seguir. A gente morou em Poços de Caldas muito tempo e chegava dia das crianças, a gente queria um brinquedo, aí tinha um teto de gasto. Não, lembro que eu queria um esqueleto do He-Man. O máximo. O castelo do esqueleto. Aí você tá entregando, irmão. Tô entregando a idade. Você tá entregando, parceiro. Você tá entregando. Ela falava, o seu teto de gasto é esse. Para você pegar esse brinquedo, não é porque falta... Pô, a gente nunca foi... bonado de riqueza, né? Mas nunca faltou educação e alimentação em casa. A gente nunca estudou em grandes colégios, mas sempre teve educação e alimento. Mas ela estimulava para que a gente corresse atrás das coisas que a gente queria. Que legal. Então, eu lembro uma vez que eu queria esse esqueleto
E ela falou, o teto é esse, se vocês quiserem, Se vira. se vira, eu ajudo vocês. Pô, porque vocês não vão vender geladinho na rua. Tinha 7 anos e 6 anos, o André. Cara, e você começa a pegar a malandragem do empreendedorismo É verdade. já na prática. Porque, pô, eu lembro que ela comprava Kisuko, né? Aham. Não era nem Tang, era Kisuko. A gente fazia os geladinhos de vários sabores. Os caras. Eu não lembro muito das vendas, mas teve um fato que eu não esqueço, que eu falo, pô, aí tá um insight do empreendedor, o cara dá nó em pingo d'água, o cara que vende areia na praia, porque ele tem a conversa. É. E eu lembro que o cara perguntou, é natural? Eu nem sabia que era natural. Eu falava, é natural. Ah, então eu quero, meu. Me dá aí. E depois que eu fui me ligar no que era natural, que pô, é um suco feito da própria fruta e não do processado. Mas eu falei, tá aí, meu. Pô, quem vende, vende. Vende. Se o cara Vendedor viesse pra vende. trás, vai falar, putz, cara, me falaram que era, mas não é. Me desculpa, você quer teu dinheiro de volta. E, pô, dificilmente isso ia acontecer. Mas você começa a conseguir, pô, a famosa água, né? Conseguir contornar as coisas Sim. sem deixar de seguir em frente. E, óbvio, sem prejudicar os demais também. Aham. Então, a veia empreendedora veio de muito incentivo da nossa mãe. A questão de oportunidade de trabalho veio muito de incentivo do nosso pai, porque não tinha estrutura para contratar pessoas para ajudar a embalar. E aí que a gente começou na Proline. Deixa eu legal. perguntar, quando que houve essa mudança de Poços de Caldas, não sei se é isso, para São Carlos? Quando que vocês foram para São Carlos? Cara, foi... Não, nós nunca Nunca fomos morou para em São São Carlos. Não, mas teve em algum momento vocês foram, a Critéria foi para São Carlos. Não, teve um momento onde meus pais eram de São Carlos, se conheceram lá. De lá nós fomos Nos bailinhos da Angélica, putz, eu lembro dessa história. eles foram para São Paulo, viver em São Paulo, meu pai e minha mãe. Logo quando eu nasci, o Felipe já era nascido, meu pai foi transferido para trabalhar em Poços de Caldas. De Poços de Caldas ele foi transferido para São Paulo. E aí ficamos. Então a história é essa. Agora a história da Critéria para São Carlos, a Proline era em São Paulo. Era aqui. Era em São Paulo. E aí depois a Proline ela foi encerrada por dissolução de sociedade do meu pai com a sócia. Fomos convidados para fundar a Biomate com uma outra turma. E aí, enfim, também, ao mesmo tempo, meu pai estava indo para fazer o doutorado dele na Unesp, em Araraquara, e ele falou, vou voltar para São Carlos. Biomate já estava nos fins também, por dissolução de sociedade. Aí meu pai falou, agora se a gente for instalar alguma coisa, o que eu consigo ajudar é em São Carlos. Eu tô por aqui, vou morar aqui, então a gente começa um negócio por aqui. Tudo bem para você? A gente falou, vamos embora, vamos parar. E lá Ele deu uma desanimada, né, com essas duas... Porque a sociedade é muito difícil, né? Sim. É pior que um divórcio, né, cara? Muito. Então, Eu acho que pô, as grandes sociedades de sucesso, um dos motivos está aqui, tanto do nosso lado quanto de vocês. Acho que quando você centraliza tudo isso em família, fica muito mais fácil de você lidar. Então, meu pai teve 2 frustrações grandes com essas primeiras sociedades e ele estava desanimado. E na última sociedade, ele acabou ficando com os equipamentos. Foi o pagamento que ele teve por tudo que ele fez Da na Biomate, né? E ele ficou com os equipamentos. E aí o André falou, poxa, meu, quem sabe fazer é isso. Na verdade, pô, tinha 4 anos que a gente fazia isso, mas parecia que era a vida toda, né? Então, quem sabe fazer é isso, esse negócio dá certo. Vamos seguir em frente? Aí o velho falou, eu não me sinto confortável, não quero que vocês passem pelo que eu passei, mas já que vocês querem, se vocês quiserem, a gente vai fazer em São Carlos. Vou fazer meu pós-doutorado lá e pretendo passar a minha aposentadoria em São Carlos. E aí a gente começou... Ele pensou em desistir, então, em algum momento. Sim. E aí vocês que toparam O sangue continuar. novo, né? Quando finalizou a sociedade da Biomate, ele tá bem desanimado. Ele falou, não quero mais, não vou mais, esquece. Dor de cabeça. A gente falou, não, a gente não quer parar. Por 2 motivos. Era o que a gente sabia fazer, era o que a gente acreditava. E digo mais, existia um espelho lá na frente que a gente acreditava que poderia chegar tão grande quanto. Que era uma empresa concorrente que tem até hoje no mercado. Então, Olha aí, que legal. nós íamos no CIOSP, nem existia a nossa empresa, praticamente estava construindo, mas a gente sempre frequentava o CIOSP. Chegava lá, aquele baita stand da concorrente, falava mesmo. Aí, Ali. ó, Esse é o Alamo. Olha aí, que legal. A meta, né? a meta é essa. A meta não era nem ter o stand do tamanho da concorrência. A meta era, vou estar aqui, nesse mesmo evento, Diga-se de Está passagem. no mercado. eu vou ponto. estar no mercado. Diga-se Eu de vou estar no passagem, mercado. eles bateram a meta e estouraram essa. Isso a gente está falando de 2000, né? 2000. E a Critéria ela foi o primeiro registro em 2011. Então a gente já volta naquela velha batalha do empreendedorismo Exato. no Brasil. Porque pelo fato de a gente ser filho de Muito pesquisador... tempo. Muito tempo. 11 anos. É uma burocracia muito grande. E pelo fato de a gente ser
filho de pesquisador, a gente tinha acesso a outros pesquisadores também. Então, uma coisa que ninguém enxerga é o quanto de tecnologia que o Brasil tem para ter um potencial crescimento e ter o Brasil como líder de desenvolvimento tecnológico no mundo, mas essas tecnologias são deixadas na gaveta, se tornam obsoletas, porque a tecnologia ela sempre evolui. Não tem o lance do investimento, né, cara? No momento em que o pesquisador vai verificar a burocracia para, de fato, aquilo se tornar um produto, ele já desanima, porque você não tem fomento por parte do governo. O crédito ele é muito restrito e caro. Então, é complicado. E tem uma outra questão, Felipe, que eu não sei se você concorda, né? Você tem outra visão. A cultura do brasileiro de solicitar mais, às vezes, dessa tecnologia, usar mais, né? Do lado de cá. Sim. Porque hoje mudou um pouco, né? Eu ia até perguntar como é que foi para vocês, porque o Haroldinho veio aqui e ele até comentou do Nubank, né? Ele fez uma analogia legal. Ele falou assim, se o app, por exemplo, do Nubank, ele tivesse saído no momento que não tivesse o iPhone, a empresa não teria ido para frente. E vocês acham que o processo de começar essa questão da enxertia, essa filosofia na odontologia, que o Leandro fala em termos de tempo, até muito melhor do que eu, porque na minha área, essa mudança de mentalidade da população caminhou um pouco junto com o desenvolvimento da empresa, ou vocês contribuíram para gerar essa mentalidade também? Eu acho que total correlação ao momento. Cenário, acho né, que cara? Nada acontece por acaso, porque vamos criar etapas do início do implante dentário até os dias de hoje. Um cara que não tinha um dente, ele só queria voltar a comer. Então, amigão, esquece a estética, eu já tô te trazendo um dente de volta. Isso é o suficiente. Isso era o suficiente. Então, às vezes, o cara, em vez do pino aparecer, ele fazia um dente muito mais alto ali para tapar o implante. Acabou a história. E compensar a perda óssea e acabou a história. O mercado ele foi ficando mais crítico. Então, desde os primeiros implantes que chegaram ao Brasil até, de fato, a data em que saiu os primeiros registros da Critéria, eu acho que o enxerto ele já estava sendo enxergado de certa forma, como um coadjuvante tão importante quanto ao implante. Porque, não adianta você simplesmente voltar a ter o seu dente, mas, você dá um sorriso, o cara de cara ele já olha ali e fala, mas esse dente tá estranho. E tem a questão do público lá. Tem a questão do público, né, cara? Que assim, se a gente pensar no ponto de vista técnico e principalmente na questão da expectativa, é hora e local. Vocês estavam no Brasil, que tem um nível de exigência exacerbado acima da média mundial. Sim, né? uma visão dos mais críticos. Uma visão mais crítica que tem. Você tem ali um produto que estava sendo requisitado pelo consumidor e que era um recurso, que é uma ferramenta que é necessária para tudo que a gente está aplicando para poder justamente suprir essa necessidade que o público tem. Perfeito. Então, acho que era momento e local, no final das contas, né? E o cenário que era muito favorável, né, cara? Total. Sim, cara. Mas depois vocês me lembram que tem um exemplo muito próximo e recente em relação à pesquisa em universidade. Eu vou contar para vocês do que o Felipe disse, de projetos guardados que a gente nem imagina que existe. E fica parado lá, porque ninguém tem... essa parte... Aquela parte que o Felipe falou no início da nossa conversa. Você fez a pergunta, qual a maior dificuldade hoje? De fato, sendo bem claro, investimento e incentivo. Essa é a verdade. Porque... Não existe. Não existe. E onde ficam os projetos? Na gaveta. E ainda existe a questão do preconceito, né? Porque as faculdades, de certa forma, algumas faculdades ainda têm aquela cisma aqui no Brasil de que a indústria não pode participar do desenvolvimento e pesquisa porque necessariamente a faculdade teria viés. A questão do conflito de interesse. Exato. Coisa que nos Estados Unidos, você vê, por exemplo, grandes universidades como a própria Harvard, os caras vivem do fomento da indústria, né? A Harvard hoje tem 20 bilhões de dólares de investimento direto aplicado por ano, por questão de investimento direto da indústria. Aqui no Brasil, se a gente falar de, por exemplo, estou pedindo cessão de material para uma empresa, a faculdade torce o nariz. Muitas faculdades torcem. Graças a Deus, não dá para entender, mudando. Cara. Que bom, mas não, é algo que não dá para entender. Parece falando popularmente de uma maneira bem grotesca, parece um recalque, cara, de um para o outro. Por que você tem e eu não tenho? Então, já que você tem, eu não tenho, eu vou te travar para você não ter. Isso é uma guerra idiota. Mas sabe qual que é a maior frustração disso? E, provavelmente a grande maioria não sabe. É que, além de alguns desses projetos morrerem dentro da gaveta do pesquisador,
muitos outros são vendidos para outros países. E aí, de repente, você vê uma notícia: a Alemanha lança a tecnologia XYZ. Pô, a Alemanha é fantástica na pesquisa, mas às vezes esse projeto foi criado aqui. Sim. E o E é isso que pesquisador mata. O desanimado, cara é brasileiro. por um Por isso que qualquer tem a ali, fuga de ele cérebros, vende e tá tudo certo. Não, e vários Sim. casos também, divulgações. Um brasileiro na Europa desenvolveu... Pô, o cara podia ter feito isso aqui. Sim. Também. Mas ele não teve condições Teve o de fazer caso aquilo. o aluno da Moira, né? O Vinícius, lá, alguns anos atrás, antes da pandemia, que o moleque tava mexendo em Londres com um recurso para célula-tronco de rato, cara, para desenvolver dente, né? Tratamento de cárie, alguma coisa desse tipo. Então, assim, o cara saiu do Paraná para poder ir para Londres para poder pesquisar. Cara, professores, como vocês, vão dar aula lá fora. Fácil. Jogadores de futebol que nem jogam no Brasil já vão pra fora. Enfim, aí exemplos não faltam, essa é a verdade. Tendo isso, porque assim, apesar de tudo isso, né, novamente vocês fizeram um milagre. E aí eu quero saber, né, como é que foi. Porque é o seguinte, é o que o Felipe estava falando, o empreendedorismo aqui no Brasil, independente da área, né, a área de vocês é uma área já mais difícil do que uma área comum. Então, por exemplo, se eu montar hoje uma loja de roupa, eu não vou ter todo o trabalho que vocês tiveram para lançar uma marca, né? Eu preciso de dinheiro, preciso de uma equipe e tal, mas vai dar 1 ano, minha marca vai estar aí, 2, ela tá bombando. Se eu tiver grana para investir, óbvio. Sim. No de vocês não basta ter só grana também, né? Então, eu queria saber esse passo a passo, porque é o seguinte, pensando que começou em 2011, Ela tá querendo você falou. copiar o modelo, hein, Não, na velho? verdade, começou em 2000 e você tocou num ponto importante, que é a grana. Em 2000, a gente ainda não tinha a vigilância sanitária, a gente tinha o Ministério da Saúde, ela virou essa chave em 2000. A gente estava começando um projeto embrionário em São Carlos, com uma estrutura suficiente, mal e porcamente adequada, para a gente conseguir ter produtos de qualidade diante do capital que a gente dispunha naquela época. Em 2002, a Anvisa virou a chave e começou a exigir certificação de boas práticas de fabricação. Quando a gente foi ler o que era necessário de estrutura para você ter uma certificação de boas práticas de fabricação, a gente estava muito atrás. Porque ela pegou todo o padrão ISO e trouxe um pouco mais burocrático, né? Porque o Brasil consegue pegar aquilo que já é complicado e deixar mais burocrático ainda, eles são bons nisso. Sim, sim. E aí a gente falou, poxa, a nossa estrutura não comporta. Como é que a gente vai sair desse mercado? Como é que a gente vai trabalhar de forma irregular? Isso pode afetar a nossa liberdade. Então, a única forma que a gente encontrou foi o quê? Põe a bola no chão. Como que a gente vai continuar nesse mercado? Vamos revender o material do concorrente. A gente já tem os clientes na mão. Montamos uma empresa para revender o material do concorrente. No intuito de reset e recomeça. Tudo que vocês fizeram até aqui, né? Ó, até aqui, agora não presta mais, agora recomeça. Mas não sai do game. Não sai do game porque quem não é visto não é lembrado. Acho que um cara que sai em 6 meses, ele já não existe mais. A gente vê professores que eram renomados na odontologia há 5, 10 anos atrás, que se aposentaram, obviamente, hoje já ninguém lembra deles. Então, isso é cruel do tempo. E a gente falou, a gente não pode sair do mercado. A gente montou uma distribuidora, começou a distribuir materiais para a área que a gente trabalhava, que era da enxertia. Então, a gente vendia o material do concorrente, vendia materiais coadjuvantes. O dinheiro não era suficiente para a gente conseguir estruturar o que a gente precisava para ter essa certificação. Em paralelo, a gente tinha um amigo, eu e o André, que comprava móveis de escritório em leilão de bancos. O banco vai trocar o mobiliário, eles compravam os lotes e aí vendia mais barato. A gente começou a comprar uns lotes junto com ele, montamos uma loja de imóveis em paralelo. Então, a gente ficou durante 2000 até 2010, 11, praticamente, com 2 empresas, nunca CLT. Então, trabalhando com revenda de materiais odontológicos para manter o nosso nome ali dentro do mercado ainda. E, em paralelo, revenda de móveis de escritório. Cara, olha olha o que tem que ser feito para poder perseguir o sonho, né, cara? Cara, e algo que era muito... Era uma agonia, mas era algo ao mesmo tempo empolgante, porque quando produtos Proline e Biomate, eles eram regulamentados pelo Ministério da Saúde. E aí, quando encerrou Biomate, os produtos passaram a não ser mais regulamentados. Então, nós recomeçamos passamos a revender os concorrentes. E, obviamente, os nossos clientes nos conheciam, porque compravam os nossos produtos que eram regulamentados de Biomate e Proline.
E quando a gente passava a revender o do concorrente, porque não tinha mais nosso, eles falavam, você tá louco? Quero o seu. Isso é 10 vezes melhor que esses aí. Que legal. Não, cadê o seu? Eu quero o seu, cara. O seu é melhor que esses aí. O concorrente eu compro na outra dental. Cadê o seu? Eu quero o teu. Aí ele explicava, cara, mais um ano. Pô, ainda não, mas tá chegando. E aí, enquanto isso, estava acontecendo o processo de... 100% do nosso rendimento nas duas empresas, eu e o André, a gente foi morar sozinho muito cedo, né? Ele com 16, eu com 17 anos. Na verdade, nosso pai abandonou, né? Ele falou, vem morar comigo. Em 30 dias de residência em conjunto, ele falou... Ele fugiu de casa. Ele fugiu de casa e falou, ó, agora vocês assumem aí, se vira. Porque, na verdade, nossos pais são separados. Quando meus pais se separaram, eu tinha 11, o Felipe 12, algo assim. Então, ele estava acostumado a morar conosco criança, né? Não adolescente. E com a mãe junto. Então, depois de 4 anos que nós passamos a morar com ele, na casa dele, porque nós tínhamos 2 rinocerontes dentro de casa, 2 cachorros gigantes que estavam acabando com o apartamento. A gente foi colocar os cachorros na casa do meu pai, que ele morava em casa, e passamos a morar lá também. E aí passou um ano e vai falar, não aguento mais, cara. O que vai fazer? Eu tô indo embora, vocês vão ficar aí e eu vou segurar um ano aí ajudando vocês, depois das contas a gente vocês. Só posso fazer? Essa aqui eu tenho que fazer. Foi essa época que a Angélica foi pra gringa? Foi nessa época? Não, foi antes. Ela foi pra gringa antes. Isso aí foi depois. Foi depois? Foi depois. Ela vai vir aqui, você vai apanhar. Ela vai entrar ao vivo. Já tô criando aqui, né? A gente treinava jiu-jitsu numa academia do lado de casa, né? Então, moleque, você quer fazer 2, 3, 4 treinos num dia. Então, a nossa casa virava base enquanto... um treino pro outro. Pô, vamos lá pra casa, dá meia hora lá, dá uma descansada, toma uma água e depois a gente volta pro treino. Sabe o que tá na minha cabeça? Que, por sinal... Coitada da Mariana, velho. Ela não morava com a gente. Nessa época... Ela foi morar sozinha também muito cedo. Ela passou um perrengue quando nessa época minha mãe foi trabalhar fora. Tô ligado. Que aí ficava a minha irmã tentando segurar a onda, eu e o Felipe com 13 e 14, e ela não segurava, né? Tentava, mas não segurava. Né? Vai, cara. E a questão Aí meu pai, a gente levava nossos amigos para casa, os cachorros lá, meu pai fugiu de casa. Acho que essa questão da arte marcial é muito importante na minha vida e do André também. Se a gente é resiliente, tem uma disciplina, a gente é muito disciplinado. Isso eu sei, Você cara. sabe que a gente é muito disciplinado, então nada é por acaso. Se essa disciplina foi construída em parte da vida, foi através da arte marcial. Essa era uma pergunta que tá aqui no meu checklist, né? Do desafio, porque empreender já é difícil, ter sócio é muito difícil, mas ter sócio em família tem os seus desafios também, né? Eu acho que tem prós e contras. Tem prós de talvez você ser mais unido, talvez tenha... Eu não sei se é pró ou contra a questão da intimidade, porque é legal que você pode falar tudo, mas não sei se você falar tudo é da sua família, como é que você vai sentar para comer a pizza de domingo? Enfim, pode ser um desastre também na noite de Natal, pode tudo acontecer. Cara, não sei como que é isso. Mas aqui, da nossa parte, nunca tivemos problemas, né? Discussão tem, quebra-pau tem, se acerta, tá tudo resolvido. Sempre Mas teve um quebra-pau que a gente morava na mesma casa. É esse que eu quero. Esse é o ponto. A gente teve um quebra-pau, a gente já tinha empresa. Para você ver como um empresário ele se dá bem, ele consegue se agilizar independente da adversidade. Mas é que nem barata, velho. Cara, a gente morava sozinho. Teve uma vez que a gente saiu na porrada mesmo. Mas na porrada um na cara. Não fui eu, Angélica. Na cara mesmo. Geladeira no chão. Começou a quebrar a tampa de fogão. A gente começou a sair na mão na sala, passou pela cozinha, a gente foi parar na lavanderia, na edícula de casa. Nossa. E a gente só foi separado porque um amigo em comum, que hoje trabalha com a gente e vai estar com a gente a vida inteira, se chama Luciano. Devemos muito a ele. Luciano, graças. Ele foi chamar a gente para ir treinar jiu-jitsu, que ele treinava com a gente, estava no horário do treino. Luciano é dessa época? Nossa! Luciano trabalhou na Proline, trabalhou na Consumar, trabalhou na Biomate. O Luciano é braço direito. A última vez que eu tinha contado, acho que uns 3, 4 anos, é 19 anos de relação, 19 anos. Luciano, né? A gente conhece o Luciano há quase 30 anos. Nossa, o Luciano tá velho, hein? 30 anos uns 26 anos, 26, 27 anos de trabalho em parceria. A última vez que eu conversei, ele falou, eu tô com 19 para 20 anos. Faz um tempo, cara, que eu conversei com ele a respeito disso. Eu nem lembrava que fazia tanto. Cara, e aí a gente tava quebrando a casa inteira. Ele tocou a campainha, ninguém atendia, e escutando barulho de vidro quebrado, e a gente... parece coisa de filme. Se comendo na porrada. O Luciano pulou o muro de casa, ele conhecia os pitbulls, então os pitbulls não morderam ele. Ele pulou o muro de casa, e acredito que se ele não conhecesse os cachorros
pela lealdade e amizade que ele tem com a gente, ele também teria pulado, tomado mordida, e foi ele que separou a gente. Se não, tava aquela briga de rinha de galo mesmo, já sem gás, nem nada, meu. Nada, já tava sobrevivência. Nossa. E aí a gente já tinha a empresa. Um vai sair vivo, só um sai vivo. A gente já tinha a empresa, e a gente ficou 2 anos sem se falar, morando na mesma casa. Caramba, Mas a e a empresa? empresa? Continuou? A empresa rodava. Cada um, a gente já tinha os processos um pouco desenhados, cada um tinha a sua intermediava. função, o Luciano intermediava. Então Isso ele já era- foi o porta-voz. Isso aqui já era aqui vereador João Diniz? Não, Não, isso era na isso Rua aí Kansas, era tinha no 17, Brooklyn, tinha cara. 20 Quando eu perguntei anos. dos desafios, eu não imaginava que a resposta Tinha 20 anos. Tinha 20, André 19. A gente estava vendendo material do concorrente vendendo móvel. e vendendo móvel. E sem se falar durante 2 anos, Isso ainda as na duas porrada, velho. empresas... Na porrada. Cara, você sabe que assim, eu não Mas o consigo nível de mensurar estresse isso. de vocês devia ser surreal também. Porque assim, não... né? Porque você imagina, não tem inteligência emocional, toda a maturidade que tem um empresário mais velho, com 2 empresas. Não tem, mas assim, eu acho que também quem começa cedo, com maturidade ou sem, também antecipa as coisas. Fica Com certeza. calejado. E toda hora, eu tenho um filho de 17 anos, eu falo pra ele, Matheus, começa, cara. Quanto antes você começar, melhor. Olha só. E tento, né? Mas acho que as gerações hoje são diferentes. Tem alguns pontos que eu acho que servem pra nós, que não servem pra eles. Mas a verdade trabalhar é trabalhar. Ponto, acabou. Não Sim. tem conversa. Quem trabalha, trabalha. É isso. E tem aquela questão também, conto da carochinha, falam que é do rei de Dubai, Abu Dhabi, que, tempos difíceis fazem tempos fáceis, e tempos fáceis fazem tempos difíceis. Então, eles não vivem uma realidade que a gente Sim. Avô viveu. rico, É mais pai, fácil, avô pobre, mais pai fácil. rico. Eles não filho vivem pobre. uma realidade que a gente viveu, a gente tenta passar da mesma forma, mas eu acho que também o misto dessa geração de hoje acaba meio que... E eles têm as dificuldades deles, né? Eu sempre falo Nem isso pro meu ligando. filho. Eu falo assim, não queira às vezes passar as mesmas coisas que eu e o seu pai passaram, porque foi muito difícil. A gente aprendeu, mas você vai ter as suas, a vida atrás, não tem como. Traz, dentro A do vida vai momento trazer. deles, vai trazer. certeza. Então- Vai trazer. E assim, a verdade é que eu estava até discutindo outro dia com um amigo meu isso sobre existem hoje N ferramentas para eles. Tem. Nem Google a gente tinha. Não. Na internet a gente tinha. nada. Tinha que ir na biblioteca pesquisar alguma coisa. Pô, quantas vezes não fui na USP, cara, pra poder pegar artigo pra Barça. fazer trabalho? Então coisa isso fez... o Uber não existia. A gente Não. era CMTC. Janela aberta, sem ar-condicionado e acabou. Então isso fez com que nós nos esforçássemos cada vez mais. Sim. Hoje eles têm ferramentas que, em teoria, seria mais fácil deles terem mais informações e fazer as coisas acontecerem, ao mesmo tempo deixa todo mundo mais preguiçoso. Com certeza. Cara, e eu falo por mim mesmo. Cara, o que eu jogo hoje de inteligência artificial e as coisas saem, eu fico abismado. Não, acabei de fazer um termo com inteligência artificial para poder resolver uma situação jurídica lá da... Cara, eu não tive nem necessidade de ligar para a assessoria jurídica que é em Recife, né, da empresa. Eu mesmo vou fazer aqui. Fiz, tá bom, só dá um double check. Falei, vai cá, financeiro, resolve isso para mim. Mas aí Resolveu. que tá, mas O IA. essa vontade interna de busca, ela não nasce daí, que é o que vocês estão falando, né? Ela realmente nasce... Eu falo que eu faço com meu filho um processo, a gente tenta fazer, né? Que chama fodelança controlada, né? Que você deixa ele... Ela abriu as portas, se dá viu? porque deixa ele sofrer um pouquinho, mas você controla, deixa ele, né? Deixa. no sofrimento que você busca crescer, entendeu? Acho que É isso. é clichê, mas o conforto não agrega em nada. Porque ensinar a pessoa a tá afim não dá, né? Eu tô com um negócio aqui na cabeça que não me sai da cabeça. Vocês dois brigaram durante 2 anos. Vem na minha mente aquele escritório de 25 metros que tinha lá na avenida. Mas a gente não Você tinha chegou chegado lá? lá ainda. Cheguei, cara. Mas a gente não... Cheguei Foi, lá. o Não, Lécio- mas eu fico lembrando que ia eu e o Noia naquela época pra lá. Só quem era eu e o Noia. Mas isso acho que é antes. Essa época que foi 2013. Isso aí a gente já tava voando, cara. Então, mas aquela história, na minha cabeça fica assim, imagina esses Não, dois essa época- brigados, e que assim, a mesa ficava um de frente pro outro. Olha a visão da mesa. A mesa era um de frente pro outro, um com o Mac virado de frente pro outro, o Mac que depois Que ficou... Mac, velho. Essa Não. época da briga? Não, eu tô na imaginando vereadora. vocês Quando brigando o Lécio- naquela época. Eu sei que não tem a ver. Lá a gente já tava mais maduro, cara. Não, lá eu já era crescido. pai, o Felipe era pai, não tinha nem tempo pra brigar, velho. Era tanto boleto, tanta coisa. Não dava nem tempo mais pra brigar. Sabe? Porque nessa época foi quando começou aquele escritório começou os congressos, né? Começou os congressos. Que é quando a gente viajava pra caralho, velho, junto, velho. cara. A gente dividia quarto, lembra, velho? E você, cara, foi uma questão de exemplo e resiliência do brasileiro que não desiste nunca. Não tem nada a ver. Você bloquinho. ligou lá,
inflando sua bola, que eu sou professor. Cara, o cara acho que tinha Vamos feito... ouvir o outro lado agora, porque ele conta essa Sei história lá, da ele versão tinha feito, dele. ele tinha Titânio feito acho que Fix. 10 implantes da Titânio Fix na vida. Nem isso. Ligou lá, falou, ó, sou consultor da Titânio Fix. Coitado do Fábio, velho. Tô sabendo que vocês vão no congresso XYZ. Aham. E, pô, posso ir com vocês lá pra passar credibilidade e tem uma casuística muito forte com o produto de vocês. Um bloco. O bloco. E tinha muita intercorrência de bloco. Todo mundo falava, pô, o bloco é ruim, o bloco não funciona. Só me Eu paga falei, a passagem, só me paga a passagem que eu vou. E aí, a gente não tinha acesso a professor nenhum. A gente falou, caramba, os professores estão começando a ligar pra gente. É o que tem. Então, É o que tem. É o que tem. É o que tem pra hoje, é o que tem pra hoje, mano. É o que tem. Olha. só que Chama depois o gordinho aí, velho. ele se valorizando e, pô, a gente também, pô, não tinha falado pra ele que a gente tinha se impressionado tanto com a ligação dele. A gente falou, pô, acho que a gente tá O ficando storytelling. importante. História era boa, né? Então, pô, tá vendo de onde vem? Não, eu dou aula de oratório, mas quem devia dar aula é o Leandro, realmente, porque pois é. ele... Ai, cara, olha lá, Então velho. foi Vamos desenterrar mesmo, um bicho. vendedor de peixe de um lado, caindo no conto do vendedor de peixe do outro. Então, pô, o negócio se Olha aí. afunilou e se tornou uma amizade bem sólida, que acima do profissional. Estamos falando 2012, tem 2013, vocês dois como velho. grandes amigos 12, 13. 12, e 13. parceiros. Eu lembro daquela época, cara, que assim, é o que eu tô falando. Eu vejo essa história da briga, eu fico lembrando como é que eles conseguiam se aguentar, velho, porque era mesa com mesa. Você não tem noção, cara, em como que era. Não, mas ali já tinha feito as pazes, já tinha apaziguado tudo. Tinha. Porque Cara, daí, eram quando 10 vocês- pessoas dentro do Cara, escritório. mas naquela... o Pra um banheiro, escritório tá? que- Pra um banheiro. Então, banheiro. Pra um banheiro. mas o escritório que você conheceu, a gente não trabalhava lá quando a gente era brigado. Não, eu sei, eu tô. A gente trabalhava. Eu tô fazendo uma versão ridículo. minha da Era história. um sobrado bem antigo, aquele corredorzinho lateral do sobrado, e atrás tinha a edícula da empregada. Aham. E o escritório era lá. E Então aí a gente ia pra São Carlos, em teoria, organizar tudo, tinha pra organizar final de semana, papelada com meu pai. Segunda-feira a gente voltava pra começar a revenda de produto. Aham. E aí chegava férias, pô, os amigos indo pra Disney, os outros passar um mês Na no praia. litoral. Aham. E a gente ali, pô, vocês não vão? Não, cara, a gente tem que atender nossos clientes, a gente tem que vender. Sim. Isso era Proline e tudo pra mais. Consumate já. Não, isso aí era pós-biomate. Pós-biomate. É, isso aí Biomate. era vendendo o material do concorrente, para fomentar todo o recurso pra gente construir nosso laboratório. Podemos falar de Consumate dessa época? Cara, a Consumate ela existiu na virada onde o Felipe comentou. Acabou a biomate, vamos começar o projeto? Vamos. O que tem? Equipamento. Vamos começar. Startamos, espaço pequenininho, CNPJ Consumate, não deu certo. E aí encerra a Consumate, porque estava instalado no endereço muito pequeno. Visitas de vigilância sanitária, a gente tinha aquele receio de marcação, mas no fundo eu acho que nunca teve, de fato virou normativa. A gente falou, não, vamos recomeçar do zero. E aí com a revenda a gente começou a investir num prédio novo, na verdade era uma casa maior, só que de tanta porrada que a gente tomou, a gente aprendeu tudo sobre normativa Anvisa e começamos a aplicar nessa casa maior. A gente falou, putz, vamos começar do zero, vamos pegar um CNPJ novo, a gente faz questão. Sim. Vamos lá. Quero contar um fato curioso dessa casa. Quando meu pai rompeu a sociedade com a Proline, era uma marca que estava bem forte no mercado. E a sócia dele falou, vamos fazer o seguinte, então, para você não ficar sem receber e a gente não afundar tudo que a gente plantou, eu vou continuar com a marca, vou continuar com a empresa, você produz para mim e eu vendo o material. Meu pai fechou um acordo com ela, onde ele vendia a granel, ela comprava como matéria-prima, envasava e revendia. A empresa continuou crescendo, ela comprou uma casa em São Carlos, começou a fazer o início da obra para se tornar um laboratório. No meio do caminho, não sei o que aconteceu, que a empresa parou de comprar os materiais do meu pai. Dizem que ela tinha buscado um outro pesquisador para tentar fazer o material e nessa de confiança, excesso de confiança, mandou um tchauzinho para o meu pai e falou, não vou mais comprar. Essa pessoa não conseguiu fazer o material, acabou o estoque que ela tinha, ela tentou voltar a comprar para o meu pai. Pô, acho que uma das qualidades do meu pai é o orgulho que ele tem também. Falar, não, você pisou na bola comigo, eu não vou voltar a vender para você, você não merece ter meu material. E aí essa empresa quebrou. E a gente buscando uma casa para fazer um laboratório em São Carlos, o corretor falou, pô, tem uma casa que já tem uma obra, vocês não querem conhecer? Essa história A gente foi efetiva, conhecer, quando a gente perguntou pro corretor, quem que é a dona da casa? Ela falou, pô, é a empresa XYZ. Eu falei, pô, cara, mas tem um problema, a gente quer a casa. Mas se ela descobrir que é a gente que está comprando, ela não vai vender pra gente. Porque da mesma forma que meu pai foi orgulhoso em querer vender o material para ela... Pode ser que ela seja também. Pode ser que ela seja. Chumbo trocado não dói, né? Então a gente pegou um laranja, que foi nosso sócio na época,
e assumiu a parte da negociação, a gente comprou a casa e aí depois a gente voltou todo o quadro societário. Duas pessoas também que a gente não pode deixar de falar, Camila e Giovana, que estão com a gente desde o início. Elas São nossas sócias na Critéria. Sócias e químicas e detentoras de grande parte da tecnologia e hoje são líderes do corpo de pesquisa e desenvolvimento da empresa. Que legal. Então, elas vieram através da faculdade? Elas vieram da faculdade, meu pai tinha envolvimento na Unesp, conhecia todos os professores e teve uma indicação dos professores ali pela capacidade delas, interesse delas em fazer estágio. As duas entraram como estagiárias, a Camila chegou primeiro, depois chegou a Giovana. Elas entraram como estagiárias. São diretoras hoje. Estagiárias. E aí, no meio do caminho, elas vendo a empresa crescer. Eu esqueço que não sou eu que estou sendo entrevistado. Porra. Desculpa, gente. Não, mas tranquilo. E no meio do caminho, elas viram que a empresa tinha um potencial de crescimento. Você é foda, cara. Eu tô me segurando. Tinha um potencial de crescimento, mas tinha toda essa burocracia que a gente não enxergava tudo que a gente ia passar, obviamente. E elas abraçaram a ideia, sofreram com a gente diversas críticas, fiscalizações e várias humilhações de mercado mesmo. Escutar que, puta, é boi ralado, eu não vou usar esse produto nem no meu cachorro, não, sai daqui. Acho que o Leandro escutou isso, muito, talvez até mais do que nós, porque muitas pessoas não falavam para nós. Falavam falaram bastante. Então elas sofreram bastante e apanharam bastante, mas hoje eu acho que isso só consolidou mais a nossa parceria. Sim, com certeza. E uma outra coisa, vocês acham que em algum momento o fato de vocês não serem dentistas atrapalhou ou atrasou alguma coisa? Só corrigindo. Ele não é dentista. Não, é verdade. Nem eu mas não tirei o CRO. Tá. Não sou dentista. Tá certo. Não trabalha, né? Não às vezes de formação. Tem o conhecimento, mas não atua como dentista. Atrapalhou de alguma forma? Eu enxergo que não. Muitas pessoas perguntavam, a gente sempre deixou bem claro, mesmo porque assim, as pessoas que estavam ao nosso redor, por exemplo, seu digníssimo esposo, faziam esse papel. Sim. Então, por mais que nós fôssemos, eu tenho certeza que a gente não ia conseguir emergir na ciência. Posso falar, cara? Eu acho que o CRO hoje, às vezes até ajudou, em algum momento, o CRO mais me atrapalha do que me ajuda. Porque a questão da ética, cara, que eu tenho que ter em determinados assuntos, acaba me... Vocês sabem disso, direto, várias reuniões eu falo, gente, vamos segurar aqui. E aquilo é uma trava, que eu falo, se eu perdesse o CRO hoje, cara, eu acho que eu ia ficar milionário, velho. Da noite pro dia. Porque então, eu perdi... me dê aqui. Dá abaixo. Não, CRO, brincadeira, CRO, já brincadeira. Já preço aí, já faz um monte de coisa. Vamos fazer uma promoção de implante aqui agora. Não, mas é sério, cara. Assim, eu acho que se eu não tivesse o CRO, talvez tivesse melhor. Me deu muita coisa. Me deu vocês, por exemplo, me deu muita coisa. Cara, mas imagina, você chegou onde você está em relação ao seu posicionamento como professor, empresário... Por causa do CRO. Por causa do CRO, Só que aí exatamente. Me trava em outras questões, né? Por exemplo, existem discussões que eu não posso entrar por questão de ética que me trava de uma forma assim que eu não concordo, mas eu tenho que seguir, mesmo não concordando. Nem tão pouco colocar a faixa lá, implante é R$800. Exatamente. Pô, que é um outro o mercado desafio. ele precisa disso. Quantas pessoas não vão numa clínica para consultar um implante dentário porque acham que é 3, 4, 5 mil reais? Não, então, eu vejo exemplos, André, de colegas que hoje não têm mais o CRO, que são donos de verdadeiras potências de mercado, colegas daqui, que estão aqui na Anália Franca, inclusive. Tem instituto aqui na Anália Franca, o cara perdeu o CRO não da forma correta, lógico, perdeu por algum motivo mais espúrio, mas o cara deslanchou. Porque ele perdeu a trava. Não quer dizer que não foi da forma correta, porque não quer dizer que o regulamento ali seja o correto, entendeu? Cara, mas perdeu porque não infringiu, de certa forma. Ele não seguiu a normativa. Eu acho que dá pra na verdade, você tá me dizendo, se a minha coisa estiver errada, é que muitas vezes o CRO fica uma bengalinha ali pra você. Fica. Mas você tem medo de largar a bengalinha, velho. Morro de medo, cara. Eu acho que é mais morro de medo. Isso mesmo. Porque aquela história, quer queira, quer não, o que eu tenho hoje, eu devo ao CRO que eu consegui, né? Que eu consegui. Mas em muitas coisas eu falo, cara, será que... aquela história, será que a água passaria mais rápido se eu tivesse essas travas? Cara, mas eu acho que é muito, sei lá, meu ponto de vista. É muito mais do que você faz no dia a dia do que o CRO, se for ver. Né? Putz, não, vou administrar, vou ser professor e etc. Vou focar nisso. Esquece clínica. Você não precisa do seu entre CRO. Nós, aqui entre nós. Teve ligação de eu ligar pra você, mandar mensagem, pô, cara, tô mal. Tem uma vez que eu mandei uma mensagem quase chorando pra vocês, velho, não sei o que eu vou fazer,
tá difícil pra caramba. E vocês me deram incentivo. Porra, quantas vezes eu não conversei contigo a respeito disso, você me dá incentivo falando, Lécio, é aqui que você tem que ir. Sim. Né? Eu lembro de uma conversa nossa, falou, Lécio, você acha que o que a gente tem hoje foi da noite pro dia? São 25 anos ralando, amigo. Pois é. Né? São 25 Sim. amigos Como eu ralando. posso falar? Não, cara, continua, não para, velho. Não para. Tem que para. pedalar, né? E aí, pra gente ir caminhando pro fim, eu lembro... Tá longe do fim, hein? Tá longe, mas só pra começar. Deu dois passos aí. Esse é a parte 1, né? Esse é o parte 1. Eu lembro que em 2015, quando o Leandro foi dar aula, que eu lembro mais, né? Que foi o congresso quando eu comecei que eu a vi viajar. o stand da Critéria. Exato. E aí eu lembro que era um stand, né? Não era muito pequeno, mas era um stand No modesto. CIOSP. E aí, tempos depois eu voltei, eu não lembro agora qual... E tava uma coisa monstruosa. Eu posso falar, dar o segredo do... Onde foi a virada? A virada foi a seguinte, quando nós fomos para congresso, né, de todo o nosso sonho, etc. Agora nós vamos para congresso e tal. Vamos fazer do nosso jeito, da nossa cara. Então o congresso, ele sempre foi padrão. Eu brinco, né? Terno, gravata, café e amendoim. E aquele negócio formal. E a gente sempre, até uma escolinha da nossa mãe foi atendimento. Atendimento ao cliente, atendimento ao cliente, atendimento ao cliente. Até da época da Veja, Cara, né? a Da gente Abril. via, exato. Então a gente via assim que a gente começou a perceber o quê? Que 90% do público de implante na época era homem. Mais até, né? Até mais. O que homem gosta? Né? Falando abertamente, não é novidade pra ninguém. Cerveja. Cerveja, mulher, rock, som alto. A gente falou, vamos Antigamente, pelo menos, caras. gostavam, né? Hoje o homem tá mais fofo, né? Não vamos entrar nesse... Hoje tem um homem fofo, então. Mas Agora tudo começa. bem. Agora, Gente, eu preciso ter audiência, vocês vão ser cancelados. agora começa o podcast. Não, mas, pô, Agora vai começar o podcast. E aí, o Essas que nós qualidades. fizemos? O que nós fizemos? A gente falou, não, vamos fazer, cara, o jeito que, cara, a gente gosta, o jeito que vai atender o público. Que jeito? Pô, homem gosta de uma cerveja e tal, quem não gosta, um chopinho. Pô, salão do automóvel, por que enche de homem gosta? Putz, tem os carros, mas tem a mulherada. Promoter. A gente chama de promoter vestidinho pequeno. Pegamos a regulamentação. Eu lembro disso. Eu lembro. Irmão, E aí você pegamos- é o único solteiro. Cuidado com essa coisa daí. Pegamos a regulamentação dos eventos. O primeiro, que nós decidimos fazer esse projetinho. Putz, pode som até... Quando que pode aumentar o som aqui do pavilhão? A partir das 7. Depois, a partir das 7, tá bom. 6h30 tava a banda pra entrar. Os caras chegando de bateria, guitarra, Nossa. baixo. E aí começaram a olhar, e veio a segurança falou, não, mas onde vocês vão? Pode entrar, não pode chamar a organização? A gente falou, não, depois das 7 pode. E começou. O que aconteceu? O pessoal começou a chegar, conhecer o material, reclamar que a concorrência atendia mal e porcamente. Pô, o cara só Engessadaço. manda material depois que eu pagar o boleto, pô, o cara não parcela. Eu fui tomar um café, o cara perguntou se eu era cliente. Vocês estão tomando chopp aqui? Pô, nunca usei o material de vocês, eu posso pegar um chopp? Fica à vontade. Esse fica à vontade, o cara já estava assinando o cheque. Sim. E aí começou. Contanto que depois a gente foi, né, medindo um pouco mais, etc. Mas isso virou um marco. Um marco daquela época. Até hoje as pessoas falam. Né? Os caras das outras empresas vão pra Tanto lá, que né, hoje cara? até e outro- tava super comportado, né? Nem parecia, porque a gente vai chegar nessa parte, né? Que teve uma transição aí, mas opa, já dá pra perceber. Quer dizer que o negócio... Sabe a vibe, né? Que Sim, o pessoal fala. sim, Não é a sim. mesma vibe. Mas isso, olha, é um ponto que nós levamos já para o escritório, mas assim, não cabe só a nós hoje, né? Sim. Mas é algo assim que foi um marco hoje para Critério esse momento. Foi um marco. Depois nós passamos o quê? Para DJ. Não, mas Aí era- o André deu um passo grande aí. Eu acho que primeiro a gente tem que lembrar de uma pessoa que nos ajudou bastante. Era um cara que, graças ao começo de YouTube, começou a aparecer para o mercado, William Lee. que se chama William Lee. Infelizmente, esse cara faleceu de câncer. Nossa. Tem um CD autografado dele até hoje. Eu tenho mas é um também. cara que ficou muito famoso porque filmaram ele fazendo um solo Na de Sé. Dire Straits, Na Sé, Sultans of Swing, na Sé. E a voz do cara era o Mark Knopfler. Você fechava o olho, o Leandro que Igualzinho. gosta de rock sabe disso. E todo mundo começou a compartilhar, na época era Facebook. Caramba, olha esse cara, olha esse cara, olha esse cara. A gente descobriu quem era o cara, era um cara que cabia no nosso bolso. E aí a gente levou ele pro primeiro congresso. Caramba. Então ele chegou com a guitarrinha dele na mochila, caixinha de som, então não chamou tanta atenção
Mas muita gente já conhecia. Falava, o cara da internet. A hora que ele começou a tocar... O início dos influencers, né, cara? A hora que ele começou a tocar, o Congresso parou. Eu lembro que aquilo virou um... Lotado. A gente não via nosso stand, porque nosso stand era 3x3, se eu não me engano. Era chão de carpete, com um backdrop atrás. A gente não conseguia ter testeira nem nada. Era... Um amigo nosso fazia brigadeiro, a gente dava brigadeiro de brinde. O Zezinho até hoje lembra. A gente botava a máquina de chopp. Eu não lembro, era os pão de mel e o brigadeiro. A gente botava a máquina de chopp à vontade e botou o cara para tocar. Eu sei que o negócio começou a bombar. Um dos funcionários da organizadora do evento chegou de canto para mim, isso já era 6h30 da tarde, 7 horas da noite. Vocês vão ter que parar com isso aí. Eu falei, mas por quê? Está no regulamento, conforme o André falou, a partir das 6h30 já pode ligar o som e tudo mais. Não, vocês vão ter que parar porque a concorrência está reclamando. Eu falei, sério? Então, peraí. Peguei o microfone e falei, pessoal, tô aqui com o fulano, não vou falar nomes, porque é um cara muito legal também, gente fina. Tô aqui com o fulano, eu vou ter que parar com o show, tá? Porque eu tô incomodando os outros stands, então a gente vai ter que parar. Os caras, pô, vai parar nada, a gente que banca, a gente que tá aqui, o evento só existe porque a gente vem aqui, a gente compra adesão e não sei o quê. O cara, me tira dessa. Não, ele autorizou aqui, ele autorizou e segue. Nisso, começou, toda vez que a gente ia fechar um novo stand... Os caras colocavam regra. Tinha uma cláusula a mais no nosso stand, sempre uma a mais, para tentar limitar as nossas peripécias. Chegou no momento que todos começaram a copiar. Chegou no momento que todos Todo começaram mundo a copiar, hoje tem porque shopping, a gente, como todo empresário, a gente sempre enxergava um meio de... Sim, vocês são muito criativos. Contornar Nossa, muito Cara, eu acho a limitação. Ah, não pode banda. Foi aí que o André falou, a gente começou a botar DJ. Pô, não é banda. Aí DJ, porque os caras chegavam... Aqui é uma aula de empreendedorismo. Os caras chegavam... O interessante é que quando eu ia buscar... Lécio, qual banda que vai colocar? Eu falei, peraí, vamos achar os caras... Os caras, porque chegou um momento que os caras chegavam de bateria, caixa de som, não sei o quê, eles eram barrados. E aí teve uma vez que a gente contratou, a gente perdeu o dinheiro do FII, porque pô, o cara não tem culpa, ele foi contratado para tocar, mas nos limitaram. A gente pegou a caixinha de som ali, ligou a TV no talo. Sabe qual foi a melhor estratégia de marketing que eu vi até hoje, cara? Foi o lance do picolé. Picolé foi legal. Picolé foi a legal. máquina de bichinha? A máquina de máquina de bichinho. bichinho. A máquina de bichinho. Ah, essa eu não vi. Era a máquina de pegar bichinho. Máquina de bichinho. Picolé, Teve também. eu lembro que a gente começou a negociar, foram 3 mil picolés, cara. Acho que não deu conta, né? Não deu conta. Não deu conta. Porque ninguém conhecia o produto, cara. Então o cara parava para tomar um chopp, a mulher dele tomava um picolé... E o vendedor colava na orelha dele. Pô, o cara não vai... Nunca tomei tanto picolé na minha vida, cara. Ele tá tomando um chopp de graça, a mulher dele tá tomando um picolé bacana. Pô, ele vai se negar a escutar o vendedor, a falar do produto? Quer um outro marco? Em 2015, stand de bar, lembra? Lembro, o Boteco Critéria. Esse foi demais, Boteco Critéria. Teve o lance da Copa, cara. Lembra o lance da Copa? A Arena da Copa. A Arena da Copa foi legal. Não, mas o Boteco ele marcou muito, cara. Montou um estádio de aula. A sala de aula era um estádio. Já que eu... E o Rock Science? O Rock Science. Rock Science foi muito legal. Marco, Rock Science. Aquele que foi no Jockey foi mais legal, cara. Foi demais. Eu lembro das aulas, palestrantes. Mas o Rock Science já era um congresso de vocês, né? Era próprio. Era nosso. Da Critéria mesmo, próprio. A gente trazia uma vontade de escola, né? Eu marcava os bolivianos pra vir na época do Rock Science. Porque qual que era o modelo do Rock Science? Era demais, cara. Era você botar um professor... E a banda tocando. E a banda tocando. Era o quê? Pô, se o cara, na nossa época, conseguia dar aula com a turma do fundão fazendo algazarra, pô, por que não ele não dá aula, em vez de ter a turma do fundão, a gente colocar uma banda lá? Então, toda a apresentação, quando o cara vai colocar um vídeo de cirurgia, alguma coisa do tipo, ele bota um fundo musical para tocar. A gente resolveu fazer esse fundo musical ao vivo, então o palestrante combinava com a banda, em cada etapa da apresentação dele, a banda entrava para tocar. Olha e entre uma apresentação e outra, tinha um showzinho, um happy hour, o cara tomava um chopinho, dava uma refrescada, um relax, e aí voltava... Gente, estudar assim é bom demais. Voltava com mais anseio. Isso tudo Que leva à legal. seguinte pergunta, cara. Qual foi o maior aprendizado que vocês tiveram nessa questão da gestão de uma empresa familiar para se tornar essa potência que hoje é uma multinacional, literalmente uma multinacional, uma empresa que importa tecnologia para fora do Brasil. Qual foi o maior aprendizado que vocês tiveram com tudo isso? Cara, o maior aprendizado, eu vou falar por mim, tá? Talvez seja uma resposta relativamente simples, mas para mim é a de maior somatória. Não ignore a sua inteligência visceral, velho. Do que A você intuição. Olha aí, não legal. ignora. De verdade.
das vezes que... Não posso nem falar das vezes que eu ignorei, porque no fim eu não sei qual resultado daria. Mas das vezes que eu confiei... Deu certo. Deu certo e essa é uma delas. Acho que uma delas é essa, sem dúvida. Vai. Se tá com medo, vai com medo mesmo. Porque, pô, se a gente estudasse tudo que a gente ia passar para sair do papel até o registro, a gente não teria entrado. Sim. Mas dado o momento que você já está ali e segue por aqui, segue por ali, quando você olha tudo que você fez para trás, Não tem pra onde Aí é voltar, muita coisa né? para perder. não dá para abandonar. Pra abandonar. E o outro ponto é transforma o ambiente de trabalho num local tão bom ou melhor que a sua própria casa. Isso é uma Isso é coisa legal. Esse é um negócio que a gente tem orgulho de falar, que enquanto a gente esteve à frente da companhia, a gente tinha funcionários que, pô, dava 8 horas da noite, eu falava, irmão, Vai embora. vai embora, cara. Ele falava, puta, cara, vou ter que chegar em casa lá, meu. Eu não vou dar nomes também. Puta, aguentar ali, encheção de saco, não sei o quê. Não tudo sou eu. mais. Não era Não isso. sou eu. Não era isso, não. Não Então sou eu eu. falava, caraca, cara, eu tô transformando isso aqui num ambiente que, pô, o cara não quer ir embora. Meu. Então... A mesa como de é que pimbolim, você- cara. A mesa de tênis. Mesa É isso que eu ia videogame. perguntar. Como é que vocês... porque vocês são muito simples como pessoa, assim, né? Vocês, eu falo pro Leandro, eu falo, gente, você vê os dois, assim, ninguém fala pelo comportamento de vocês, né? Toda a história, tudo que vocês passaram. E o que é hoje, né? A empresa de vocês passou por uma transição que a gente já vai falar também, mas sempre teve essa questão de parceria. E vocês têm, assim, motivos de sobra. Óbvio que ninguém vê, né, as pingas que a gente bebe, mas vocês têm motivos para causar inveja em funcionário mesmo, para não, né? Porque vocês acendem muito. E como é que vocês conseguiram manter esse ambiente dentro da empresa saudável nesse sentido de ter um time tão proativo, que corre com vocês, o Luciano que está há anos, né? Que é um amigo. Mas tem outros, tem o Ari, tem... Eu enxergo da seguinte maneira, a conta é relativamente simples, o tempo se encarrega, não tem como. Quem não é, vai ficar do lado de fora, não perpetua. Não perpetua. Olha o corte, olha o corte. Repete de novo, olha o corte, olha o corte. Né? O tempo cuida, de fato. Você colocar uma pessoa lá, a pessoa não é, ou ela vai pedir para sair, ou você vai mandar embora. Não tem. Eu acho que um fato muito relevante é o fato da gente ter começado sozinho, eu, André, meu pai, Luciano, Camila e Giovana, fazendo tudo. Fazendo tudo mesmo. Então a gente acompanhava a montagem de stand, a gente embalava produto quando a demanda estava acima da capacidade produtiva, a gente ia atender cliente. Pô, no começo que a gente vendia o material do concorrente, eu não tinha carta, o André não tinha carta, a gente ia entregar de bicicleta. Tem vários clientes, eu parava 1 ou 2 esquinas antes, amarrava minha bicicleta no poste e chegava para entregar o produto pro cara. E, pô, depois de 10, 15 anos, o cara chega para mim e fala, pô, você acha que eu não sabia que você ia de bicicleta lá? Você chegava todo suado, não sei o quê. Então, isso é algo que iFood. é uma característica... Hoje é chique, pô, de bicicleta. É uma característica que a gente nunca perdeu. Então, se tem que carregar caixa, a gente está carregando caixa. Se tem que ficar até o final do evento, a gente fica até o final do evento. Se tem que escutar crítica, que de certa forma às vezes geram falta de respeito de cliente, a gente se coloca na frente para que o funcionário não escute. Então, isso não, eu não enxergo que o funcionário tem inveja da gente. Eu acho que o funcionário ele se sente gente como a gente. Não é porque a gente tem um ponto de liderança que a gente tem que se sobressair, estar no ar-condicionado e não se misturar. Eu acho que a essência de estar com a barriga no balcão mesmo é o que fez a gente ter um grupo muito unido. Tenho orgulho de dizer que eu nunca precisei demitir nenhum funcionário, salvo um, que pô, teve uma conduta muito ruim. E esse ano ainda eu escutei coisas que pô, me frustram, as atitudes que ele tinha. Mas paciência, como o André disse, o tempo mostra quem é quem. Foram pouquíssimos funcionários que saíram da nossa empresa, mas não porque estavam insatisfeitos, mas porque queriam trabalhar numa outra área ou mudar e tudo mais. Estavam indo um pouco acima, um pouco então, além. algo que eu tenho orgulho é que 99,9% das pessoas que estão e estiveram dentro da Critéria, eu encontro de cara lavada, converso, são meus amigos. Então, eu não tenho nenhuma frustração nem do meu lado, nem por parte deles. São pessoas que
sempre contribuíram na empresa, têm o seu papel, e se a empresa chegou onde chegou, não é por minha causa, por causa do André, por causa do Francisco, Camila, Giovana, é por causa de todos que passaram por lá, e vocês fazem parte disso também. Tem uma passagem do Justo que ele fala o seguinte, cara, mais importante do que você contratar e ter o feedback do cara dentro da empresa é quando você, infelizmente, precisa desligar o funcionário, e ele tem essa... ele tinha nas empresas dele, né, quando ele estava na operação direta, na questão, acho que era marketing e tal, ele fala, cara, eu gostava de, quando acontecia o desligamento, de entrevistar o cara para pegar o feedback dele na saída. Muito importante. Né? Às vezes o cara não fala, né? O cara não fala. Aí então eu falava, agora fala, cara, tudo que você tem para falar. E ele usava isso o Justo usava isso como referência, marcador, né? Para ele ampliar, porque assim, enquanto o cara tá lá, pô, o produto é bom, parabéns, tá maravilhoso, o cara não quer se indispor com quem tá liderando, com a liderança. Quando o cara sai que, não tem um trava, eu já vou mandar. Então agora eu vou soltar a caixa d'água aqui. Bicho. E a empresa do Justo é uma empresa que tem muito funcionário, né? Diferente da gente, a gente sempre trabalhou num modelo muito enxuto. Muito enxuto. A gente sempre preferiu para que todos ganhassem bem. Quanto mais a empresa vender, mais todo mundo ganha. Sim. Então, por que diluir isso inflando o quadro, sendo que a gente tinha pessoas capazes, com potencial, para tornar a potência que a Criteria virou. Sim, então, na questão dos justos, eu enxergo que, pelo fato dele não conseguir saber o nome de todos os funcionários e tudo mais, eu sei o nome de todos. Se eu encontrar no shopping, eu vou tratar a pessoa pelo nome, diferente do justo, que se encontrar, talvez nem saiba que o cara trabalha para ele. Então, por isso, ele tem que ter essa atitude de entrevistar. Eu acho que, é extremamente bacana. É mais difícil de acompanhar. É mais Agora, difícil. A gente estando lá no dia a dia, barriga no balcão, a gente enxerga as dores do funcionário, a gente enxerga quando ele está mais triste, a gente tem essa liberdade para perguntar, o que aconteceu? Você está precisando de alguma coisa? Tô aqui, cara, não sou teu patrão. Eu trabalho junto com você. Eu não sou seu chefe. No final do dia, o resultado são pessoas, né? Então, se a pessoa não está feliz no trabalho, se ela não está num dia bom, se você não tem a compreensão, se você não está ali para ajudar a pessoa também, o negócio não anda. E nós temos N exemplos mostrando que, de fato, é isso. Quem olha muito só para número, o negócio não funciona. É saber lidar com gente, exato, né? São as pessoas. Quem entende de gente, entende de negócio. É verdade. Deixa eu fazer uma pergunta. Me permitam fazer, se puder responder. Em que momento vocês perceberam que era hora de sair da diretoria da Criteria, de passar o bastão adiante? Não sair da diretoria, mas fazer o movimento que foi feito ano passado com a Makira Group. Eu enxergo que chegou num momento da Criteria que ela precisava de uma profissionalização. Ela precisava de mais governança, ela precisava de mais processo, ela precisava de mais automação, coisa que ela não tinha. Certo. E aí nós fomos já aliciados por N grupos, fundo de investimento, empresas concorrentes, investidores interessados em entrar no negócio, mas a gente enxergava que alguns não tinham sentido. Né? E onde nós tivemos mais sinergia foi com o grupo da Makira, onde eles já vêm nesse movimento, né? Então eles plugaram primeiro a MakerTech, já tinham plugado a... Foi feita uma fusão, é isso? Foi feita uma fusão, da Criteria exatamente. Com a Makira. Exatamente. A Makira já tinha feito fusões anteriores. Nós tivemos a oportunidade de conversar com os fundadores das fusões anteriores, batemos um papo, entendemos como é que funcionava. E aí a gente viu que tinha total sentido, tinha total sinergia, a gente começou a fazer esse movimento, né? De se juntar a um grupo maior justamente para atender a necessidade da Criteria. Então, mais governança, mais automação, mais expertise em N setores, setores até que não existiam na Criteria. Então, o que eu enxergo é isso, é que a empresa precisava, e eu acho que foi unânime entre eu, Felipe, Camila e Giovana, essa opinião. Eu acho que é o momento da gente começar a pensar numa escala maior aí de profissionalismo. Na verdade, eu nunca pensei. Chegou um momento de eu sair da diretoria, da liderança, mas a gente passaria na gaiola. Então, eu consegui chegar até aqui com as limitações que eu tenho e o pouco de know-how que eu adquiri, mas daqui para frente, se eu quiser ir para a Europa, América do Norte, bater de frente com as potências mundiais, a gente precisa de apoio, um apoio profissional. Sim. Que a gente não tinha. A gente foi muito amador. Eu fiz faculdade de administração e vou te falar que tudo que eu sei hoje, pouco que seja, foi aprendido na prática. Eu não uso nada do que eu aprendi na faculdade, salvo mexer em Office, né? Que eu aprendi muito bem Excel e tudo mais. Cara da planilha. Mas toda a parte de gestão foi suor. Fazendo. Foi suor. E chega um dado momento que você começa a enxergar que faltam pontos de profissionalização.
E aí ou você vai trazer pessoas para dentro e aí vai naquela questão de inflar, ou você vai se associar àquele que você acha que tem mais a ver com a sua identidade. E voltando ao início do podcast, que a gente fala que a gente é muito patriota e quer estar no Brasil e quer transformar o Brasil como potência, o grupo que mais se assemelha aos nossos ideais é o grupo da Maquila, que bate na tecla por ser brasileiro, por ter tecnologia nacional, ter qualidade e tudo mais, e acho que era o biomaterial que faltava dentro da empresa. A empresa tem tudo, falta o biomaterial e falta uma empresa de implante. Então, cabe agora ao pessoal de gestão, de M&A, eles avaliarem em qual momento, se é o momento, de trazer para dentro uma empresa de implante ou não. Porque tem os prós e contras de você ter sua própria marca ou não. Aproveitando isso, queria mais uma pergunta, lógico, né? Pra gente chegar no final aqui. Qual o legado que vocês acreditam que a Critera deixa ou propõe, né? Pra odontologia brasileira, quiçá mundial, cara? Qual o legado que vocês acham que é possível deixar? Cara, não depender de empresas estrangeiras. Mostrar que o Brasil ele pode, ele tem tecnologia, ele tem pessoas capacitadas para gestão, pessoas capacitadas para parte comercial. Nada melhor do que um brasileiro para atender um brasileiro. Essa é a verdade, né? Quantas vezes a gente vai lá fora e sofre um pouco com o atendimento e cultura deles. Não estou criticando, mas são culturas diferentes. Então, jogar a conta na mesa do restaurante sem pedir, mas o brasileiro não aceita, não gosta, é cultura, né? Então, eu acho que o maior legado que a Critera deixa é esse. É o Brasil, mostrar porque realmente o Brasil ele pode, em tecnologia, em atendimento, em gestão, em dedicação, em acreditar em sonhos. No modo geral, é isso. Mostrar que o Brasil realmente, de fato, ele pode. Ter fé, né? E vocês, o que eu admiro muito em vocês também é que vocês são muito inquietos no sentido de desenvolver, de projeto e de entrar ao mercado, né, em outras áreas da odontologia, etc. E eu queria saber se vocês podem falar, né, dos novos projetos, né? Tem o SubAge, né? Que eu tenho acompanhado algumas publicações ainda no início e queria que vocês dissessem o que é, qual que é o projeto, a área. O SubAge foi ele repete um pouco a história de Critera no sentido de desenvolvimento e nacionalização de produtos, de tecnologia. Por quê? Quando começou a briga dos dentistas serem homologados para fazer a parte de harmonização, 2017, 2018, foi um clique nosso. Falou, se o dentista colocar a mão, ele vai fazer o mercado crescer absurdamente. Nós sentamos com o nosso time lá de pesquisa e tecnologia, né? Do jeito que eu falo, parece um setor da NASA. Mas é meu pai e os colegas, basicamente. Não, mas a fábrica é enorme. É legal. A fábrica é bem legal. Mas antes da fábrica veio só a bancadinha, né? Eu lembro. E aí começamos a quebrar a cabeça para desenvolver o material. Chegamos nos 30% do produto e ali emperrava. Porque, na verdade, assim, quando você fala de desenvolvimento de produto, o pesquisador que ele pesquisa, por exemplo, polímeros, dificilmente ele vai ter um vasto conhecimento em orgânicos. E o nosso time é basicamente feito de polímeros e minerais, que é hidroxiapatita, osso bovino, etc. E o ácido hialurônico, ele é um orgânico, né? E aí o negócio começou a engatinhar, começou a ficar mais difícil de desenvolver. Mas andava assim, passos lentos, porque tinha que puxar a literatura lá atrás, entender, reticulador, etc., algo que não era a nossa praia. E aí, quando eu falei para vocês me lembrarem sobre projetos, né, outros exemplos de projetos na gaveta de faculdade, eu precisava achar alguém para nos ajudar. E aí que foi em pesquisa, obviamente, não posso dar o caminho das pedras aqui, porque eu acho que é um clique muito valioso, mas quem sabe um dia a gente já pode colocar as cartas na mesa, inclusive envolvem pessoas também que eu não estou autorizado a falar. Mas eu achei um desenvolvedor justamente nesse segmento que estava parado, desanimado, cansado, sem incentivo. O que ele tinha para fazer nesse segmento ele fez e o que ele tinha feito era o que eu precisava. Trouxe para o time, conseguimos desenvolver o primeiro preenchedor facial de ácido hialurônico nacional. Que legal. Começamos o projeto em 2018. E aí já esperávamos o que a gente ia sofrer de burocracia, tempo, etc. Então, de 2019 a final de 24 foi a parte de regulamentação, 6 anos. Caramba! A gente já esperava. É sofrido,
mas a gente já esperava, porém, quando a gente começa a sofrer a dor, a gente vê que é um pouco mais doído do que a gente esperava, né? Porque vai investimento, vai tempo. Sim, sim. E o mês passado nós começamos já a expedir as primeiras unidades. Aham. Muita gente elogiando. Muitos profissionais surpresos, nunca imaginaram que existia uma fábrica de preenchedor facial no Brasil. Aham. Já estamos aí com visitas agendadas para novembro. Bom, vocês já conhecem, né? Você conhece, Karen? Não? Você veja. É. Não, eu vi, acho que um congresso que teve um anúncio e Mas vi a fábrica algumas não, né? postagens. A fábrica não, a Tem que fábrica ir lá não. conhecer. Faz questão de levar. E o desenvolvimento desse projeto foi um outro clique, que o André acabou pulando um pedaço, que tem a ver muito com a questão do empreendedorismo. Quando a gente criou a Critéria, a gente construiu uma escola, porque não bastava só a gente trabalhar com um círculo de clientes que a gente tinha, mas a gente tinha que mostrar Treinar essa galera. a qualidade do nosso produto e, pô, a gente não tinha dinheiro para ficar pagando pesquisa. A gente tinha um prédio, a gente transformou esse prédio numa escola. A gente falou, vamos montar cursos de implante aqui, onde a gente vai ter uma indústria de casuísticas, a gente vai documentar tudo e, pô, conforme vai passando o tempo, a gente vai tendo mais do que comprovado que o material ele tem previsibilidade, ele tem qualidade e a um preço adequado ao nosso país. Em 2015 a gente fundou essa escola. Que é o IBOP. O IBOP, Instituto Braga de Odontologia e Pesquisa. Isso, que a CEO já está convidada para vir aqui. A Angélica faz toda a gestão. Nossa mãe estava se aposentando, ela era gerente de telemarketing na Abril. Um trabalho tranquilo, que quase não traz depressão e nem sequelas. E a gente conseguiu construir essa escola para que ela fizesse a gestão e ocupasse o tempo dela. Só que o intuito dessa escola era justamente criar uma escola focada em implante para que a gente formasse o aluno usando o nosso enxerto e fizesse uma geração de demanda. Por mais que fosse um trabalho de formiguinha, era uma demanda sólida, porque o cara que aprendesse a fazer o implante com o nosso biomaterial, dando certo e um preço competitivo, ele não vai mudar aquilo. Sim. E ele trazia ainda 3 ou 4 colegas para ser usuário da marca. Cara, você acredita que eu lembro da primeira reunião que a gente fez naquela época? Sim, uma galera. Tá? Lembro. Que legal, que Primeira legal. reunião. Que, pô, o gestor era para ser o gestor e não apareceu. E teve várias... Vocês atuavam em várias frentes, Mas você sabe uma né? coisa? Só que aí que aconteceu, só para concluir meu raciocínio, 100% dos cursos eram implante. 2017, 60% era implante. 2018, 80% era implante. 40% era implante. 2019, 20% era implante. Começou a nossa grade de aulas começou a ser tomada pela harmonização orofacial por parte do dentista. E aí, 2017, a gente já começou a ver essa briga do CFO defendendo a classe. 2018, o André já puxou, foi ideia dele, não, vamos começar, ele que encabeçou tudo. Depois a gente foi amadurecendo junto, mas ficava notório que a harmonização facial para o empresário seria o implante dos anos 2000. Na época de 2000, todo mundo queria fazer implante. Sim. Que era o que estava dando dinheiro para o dentista. Hoje, se você for numa faculdade e perguntar para o acadêmico o que você quer ser quando você se formar, é Hoff. Todos. Eu falo, assim, eu vejo isso, eu vejo com os alunos da graduação. Então, a gente se antecipou a essa demanda, tendo isso claro dentro de casa, na nossa escola. E hoje, eu acredito que deva ter um curso de implante lá, e o resto é 100% harmonização. É todo Hoff. E aí é dentista, é biomédico, é todo mundo que está autorizado a fazer, está utilizando o nosso espaço. E mais uma vez, a gente vai ter uma geração de demanda sólida, porque a gente tem um material de qualidade, nacional, competitivo, que vai ser utilizado o ciclo, no né, cara? aprendizado do aluno. Então, são professores que estão tendo acesso a esse material, são alunos que estão tendo acesso a esse material. E o fato de a gente ter a escola, a gente usou muito deles para sentirem o material na viscosidade, na qualidade, para a gente saber se estava no caminho certo. E aí depois, com pesquisas e tudo mais, a gente está aí com esse material, que é o primeiro a ser fabricado 100% no Brasil. Você sabe que, assim, para fechar, tem uma parte que marca muito para mim. São duas situações que eu guardo com muito carinho, né? A primeira foi na primeira reunião que a gente teve. A Karen tinha que... Eu não sei se tinha que viajar, ou era mestrado, ou uma especialização, não sei. Eu tive que levar o Zé. Não sei se você lembra. Levei o Zezinho naquela primeira reunião que tava lá, a galera lá.
O Zé Bagunceiro, pequeno, né? Ele pegou... Lá na Vereador, você disse? Não, Não. lá no Ibope. Inauguração, sala de reunião. Na sala de reunião. Aí Acabou de ficar pronto o prédio. deixei o Zé lá na sala do Felipe assistindo alguma coisa, ele pegou um suco, desceu, aí sem querer ele derramou no chão. Era uma moça que cuidava da limpeza naquela época, não estava lá. Eu falei, deixa aí, Zé, na segunda-feira minha limpa. André baixou. Isso eu guardo, cara, até hoje eu falo, puta, cara, é daí que eu tenho a visão de um empresário de verdade. André baixou, ele limpou, não falou nada, eu vi o exemplo do cara que é aficionado pela empresa, que não é... Eu já repeti isso algumas vezes, eu repeti de novo. Não é gostar, não é se dedicar, é ser obcecado, né, cara? É, viver o negócio. Viver o negócio, velho. Sim. André baixou e ele limpou. Eu fiquei olhando e falei, cara, e eu não... Eu fiquei com vergonha. Hoje vergonha nada, chama ele pra limpar a tua casa também. Não, sabe por quê, cara? Hoje eu vi... Eu quebrei... Não, eu quebrei... Eu peguei e lembrei dele. Eu peguei e fui pro hospital dia 15 de janeiro do ano passado, lembrando do André. Porque eu quebrei a costela trocando com a torneira, cara. Eu lembrei do André. Porque eu mandei. Você não sabe nem instalar um chuveiro, como é que você vai lembrar dele trocando uma torneira? Porque eu escorreguei e quebrei a costela, cara. Bati com a quina no... Eu tinha que ir pra Irlanda buscar meu filho no intercâmbio ainda. Né? Eu fiquei lembrando do André o tempo todo. Essa é uma das passagens que eu mais lembro, que foi um exemplo pra mim. Falei, você tem que se dedicar, você tem que ser obcecado. Outra foi o seguinte, uma conversa que a gente teve... Não troque mais torneira. Não troque mais torneira, proibido. Não, e essa questão aí, antes de você falar esse outro exemplo, é o que a gente vive. Por isso que eu tenho certeza que eu não tenho... A gente nunca teve funcionários que tiveram inveja. Porque, pô, a gente estava sempre na pista. A gente estava fazendo com todo mundo ali o que tinha que fazer. Na realidade, assim, eu falei, cara, que exemplo. Entendeu? O outro foi uma conversa que a gente teve sobre um problema que eu tive em Recife, conversando contigo. Você falou, Lécio, eu tenho muitas vezes frustrações aqui. Eu não vou falar o que a gente conversou, né? Mas no Não, fala aí, meu. Não dá. Fala aí, não dá. Meu. As conversas não dá. Falou assim, Lécio, eu de vez em quando... você acha que eu não tenho frustração aqui? Só que, cara... você tem que gerir o business, você tem que entender que você tem que gerir o business. É do jogo, né? É do jogo, você tem que ter paciência e tem que gerir o business. E eu lembro, foram palavras poucas que você falou, cara, eu falei, cara, tá aí, é o oráculo, cara, entendeu? Toda decisão que eu tomo hoje, você sabe, eu sempre vou ligar pra você pra pedir ajuda, entendeu? Porque, no meu ver, vocês são exemplos de empreendedorismo, são exemplos de empresários, entendeu? São os caras que eu realmente respeito. Eu falo assim, tem poucas pessoas que eu pagaria um almoço, daria tudo para pagar um almoço para poder trocar uma horinha de ideia. Vocês são esses caras que têm esse... Cara, você lembra, e por incrível que pareça, eu nunca te falei isso. Cara. Depois que a gente teve essa conversa, eu lembro disso, tá? Você tava com medo de tomar um pênalti do funcionário e o cara arrancar até as cuecas. Desculpa o francês aqui, mas... Eu parei de ter frustrações naquele dia, cara. Que, pô, com a tua situação... Quando você tá dentro de uma situação, você não enxerga. E a tua situação, que você falou, pô, não esperava isso do cara, e aí aconteceu, e o cara era meu sócio, eu jamais imaginava. As frustrações, elas são culpas nossas. Porque, pô, a gente gera expectativa nas pessoas, a gente faz as coisas esperando ser correspondido por aquela expectativa que a gente gerou, e muitas das vezes a gente não é correspondido, e aí a gente se frustra. Sim. Então, a culpa é nossa, cara, por se frustrar. Então, uma lição que eu tive depois daquela conversa é faça as coisas sem esperar nada em troca. Faça porque aquela pessoa merece, porque de fato ela está precisando daquilo naquele momento, e se ela não corresponder com você, que de alguma forma ela corresponda com alguém lá na frente. Mas não espere nada de ninguém, cara, porque senão a gente vai carregar frustrações e a culpa é toda nossa. Não adianta você xingar fulano, beltrano, que não sei o quê. Você que criou aquela expectativa em cima dele. E eu aprendi isso quando você me falou da sua situação, eu falava, poxa, eu nunca tive esse insight. Quando aconteceu comigo, que eu te passei o mesmo exemplo, eu não tive esse pensamento. Mas como eu estava de fora do problema naquele momento... E mais fácil enxergar. Foi um aprendizado que eu carrego, passo para os meus filhos e falo, você só vai se frustrar se você quiser. Cabe a você saber lidar ou não. Sensacional! Nossa, hoje estamos aqui com 2 leões do mercado. Muito obrigada, viu, por vocês terem vindo. Vocês deram uma aula. Eu aprendi muito hoje, melhor de verdade. Podcast que a gente teve, cara. De empreendedorismo, sensacional. Eu fiz um curso maravilhoso de 1 semana, mas eu podia ter ligado para vocês, porque eu teria aprendido a mesma coisa, talvez não com a mesma profundidade, porque os problemas eram... eu era o problema, né? E aí eu enxerguei lá, como vocês estão falando aí. Mas muito profundo, viu? Muito profundo. Vocês estão, assim...
desejo todo sucesso do mundo para vocês, que vocês continuem, Mais? né? O sucesso, mais sucesso sempre, porque é a consequência do que vocês fazem, né? Quando a gente vê alguém, por isso que é interessante você conversar com a pessoa que está no jogo, que está na arena, né? Sim. Que é o homem da arena, que é o que importa de verdade, porque a gente vê que nada é fácil, é tudo suado, não é? É isso. E aí, Nada é fácil, nem tudo é dinheiro. Eu acho que as maiores conquistas que a gente tem são as histórias, são os aprendizados, mas acima de tudo são as amizades. E Sim. você, Karen, você, Leandro, foram pessoas que a vida profissional nos colocou no mesmo caminho, mas hoje eu não enxergo mais vocês como parceiros profissionais, enxergo como os verdadeiros amigos. Obrigada. Então, vocês podem contar com a gente sempre. vocês também com a gente. Vocês são família, cara. É Vocês isso. também, Leandro não vai recíproco. falar, eu acho que senão ele vai chorar. Ah, não, melhor não falar. Não. Toda vez que eu falo, vamos falar, então. toda vez que eu falo, Vamos chora. falar. Foda. Não, chora aí, pô. Tem sempre a primeira vez. Encerra, vai. É isso. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Obrigado, Big Brother, né? Zecão, Teti, sem palavras ter vocês aqui. É para poucos que podem chamar vocês dessa forma, eu sei, entendeu? Eu tenho essa liberdade, tenho certeza. Sim, com certeza. Então, obrigado pelo carinho, obrigado por ter aceito o convite. E vai ter o 2, né? Aí entra, Vai ter né? o 2. Entra as histórias de São verdade. outros O capítulos. 2 é o proibidão, né? É o proibidão. Proibidão. É isso, Fala colocar pra gente. senha no YouTube. E fala pra gente como que a galera pode entrar em contato com vocês. Daqui a pouco tem até, né, o curso Rede de empreendedorismo. social, Rede a Tem social. rede empresa. social, pode ser via rede social, via Critéria, via rede social da Critéria. Meu Instagram é André H. Braga. Né? Fiquem à vontade pra me chamar, quiser bater um papo e etc. Cara, se ligar na Critéria e pedir pra falar com o Felipe, vai ter acesso. Tô lá sempre, todos os dias. Isso é mais pura verdade. Meu telefone pessoal, eu sempre passei para todos no congresso, então eu não vou divulgar em público aqui porque tem muito hater Não, na internet. sim. Mas qualquer pessoa que quiser falar comigo pode conversar com qualquer colaborador nosso. Também, Ele tá com liberdade para passar meu telefone. Se tiver alguma história semelhante com o que a gente passou, pô, eu sou um cara extremamente curioso e gosto de escutar histórias, se quiser conversar. Meu Instagram é Felipe, arroba Felipe B2J. Então, fica à vontade para me adicionar, conhecer um pouco dos nossos novos projetos. A gente posta um pouquinho de família, um pouquinho de trabalho lá também. Muito bem. E é isso, pessoal. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. A gente que agradece. Esse é o Voz e Visão. Um beijo pra vocês. Até o próximo episódio. Até lá. Valeu.